Aproveita, já manda pro aviãozinho, já vou começar. Tô precisando hidratar, até pra falar. Vamos lá, vamos lá. Mais um pouquinho de tempo. Hoje nós vamos falar um tema super importante. Que como que a gente educa pro bem, né? Se tem tanta coisa errada aí na sociedade, né? O que será que faltou para não ter mais o bem, né? O bem às vezes não acontecer, né? Então, pra gente que educa os filhos, nós podemos ter mais atenção a alguns pontos. Oi, Tati! Boa noite, bem-vinda. Eu amo olhar a carinha de vocês. A Adriana entrou, boa noite, Adriana. Fernanda. Gente, eu já peço até, agradeço a compreensão de vocês pelos minutos de atraso, pelo segundo. Eu gosto de começar em ponto, mas hoje foi bem tumultuado para mim. Fiquei até um pouco ausente, né? Mas vamos lá, estamos no nosso segundo. Para quem está aqui pela primeira vez, aproveita enquanto eu tô fazendo essa introdução aqui, manda os aviãozinhos, porque eu acho que muita gente às vezes olha lá e aproveita e encaminha o aviãozinho aqui, fazendo favor. Oi, Ed! Querido, super amigo. Oi, Michele, boa noite, tudo bem? Estamos aqui, gente, com um tema super importante, que é como educar para o bem, né? E eu vou começar trazendo um questionamento, porque eu gosto muito, até não sei quem tá aqui pela primeira vez pro segundo, então eu vou explicar, seja muito bem-vindo. Quem está aqui pela primeira vez, nós fazemos sempre um encontro às segundas-feiras. E esse encontro eu falo que é um encontro de alma com alma, né? Então, são pessoas aqui preocupadas em se elevar, sobretudo como seres humanos. E lógico que isso vai refletir na educação dos filhos. Então, a proposta é educar os filhos, mas não tem como educar os filhos se não passar por um processo nosso, né? Se nós não somos melhores, como que a gente educa melhor, né? Como que a gente vai educar para a paciência se a gente não se olha? Então, acaba sendo um bate-papo, assim, muito bom, uma troca de energia muito boa. A gente sempre sai melhor do que a gente começou, e essa é a proposta, sairmos transformados. Então, é um encontro aqui. Nós só não estamos fisicamente presentes, né? Gostaria de estar, assim, numa sala com vocês, numa roda, e a gente poder, né, se ver e trocar essa experiência. Emanuele, Lúcia, bem-vindo. Gustavo, bem-vindo. Boa noite, boa noite, boa noite. Gente, esse tema sobre como educar para o bem, eu escolhi hoje para trazer para vocês, quer dizer, já escolhi, né, há algum tempo, mas especialmente hoje para trazer para vocês, e eu quero começar com uma pergunta, porque aqui, quem participa do Segundou sabe que eu não costumo dar regrinhas apenas, né? Como educar para o bem? Dou regrinhas e pronto, acabou. Eu gosto de levar um processo de transformação. No final, eu sempre dou dicas de como fazer isso acontecer. Mas o processo, como é de transformação, ele precisa ser compreendido. Então, eu vou começar uma conversa aqui com vocês para refletirmos juntos, fazermos esse caminho do Segundou juntos, tá? Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês vocês acham que a gente educa crianças? Quando a gente tem filho pequeno, vocês acham que a gente educa crianças? Oi, Marcos, boa noite, tudo bem? Bem-vindo. Capetreca entrou, bem-vinda. Gente, vocês educam crianças? Quem tem criança? Beatriz, Marina, boa noite. A Beatriz Sogaiar, boa noite. Vocês educam crianças? O que vocês acham? Vocês educam crianças? Quem tem filho pequeno aqui? Vocês educam crianças? Vocês buscam educar crianças? Como é que é? O que vocês acham da educação? Quando a gente tem crianças, nós educamos crianças. O que vocês acham dessa pergunta? E por que eu tô colocando ela, vocês vão entender. Educa a criança para a vida adulta. Yes! Isso aí, Tati! Então, na verdade, como a Tati falou aqui, ó, sim, a Emanuele falando sim. Gente, o que acontece? Nós
tendemos, sobrinho de 4 anos, que bacana, hein? Então vai ser super importante essa live. Vamos lá. Nós tendemos a achar que nós educamos crianças, né? Ah, já que tá falando que ajuda com o sobrinho de 4 anos. Ó, que tia, gente, que bacana. Muito bem, Jaque, super tia aqui participando do segundo. Nós tendemos a achar que nós educamos crianças, né? E na verdade, nós não educamos crianças. Nós não educamos crianças. Nós educamos seres humanos que estão criança. Eles estão. É um período. Oi, Rê, tudo bem? Jaque. Tudo bem, Rê? A Rê é outra amiga minha que entrou aqui, de infância, de adolescência. Bem-vindos, bem-vindos, gente. Aproveita quem entrou aqui agora, encaminha o aviãozinho, que eu tô bem no começo. Vai ser um papo super incrível. Não vai ser tão demorado hoje, eu acho. Geralmente a gente fica aqui até... Ai, Emanuele, nossa, que forte isso. Oi, Rê. Vamos lá, gente. Nutri, quem entrou agora, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Quem está aqui no segundo, super abraço de bem-vindos. Jaque, bem-vinda. Todos que estão aqui, muito bem-vindas. Estou começando a live com uma pergunta. Eu falei assim, nós educamos crianças? Quando a gente tem criança, nós educamos crianças? Ah, sim, nós educamos crianças. Sim, educamos. Não, educamos para a vida adulta. Então, na verdade, eu quero trazer um raciocínio para vocês que nunca mais eu quero que vocês esqueçam isso quando vocês olharem para os filhos de vocês, para os sobrinhos de vocês, para quando vocês olharem uma criança. Nós não educamos crianças, nós educamos um ser humano que está num período da infância. Ele vai viver um período da infância, mas nós não estamos educando criança, porque quando a gente pensa em criança, é como se o nosso olhar reduzisse para aquele período, e nós esquecemos que nós estamos formando um ser humano, nós estamos criando um ser humano. É a mesma coisa que Deus desse um ser humano para você e falasse assim, olha, está aqui, eduque, forme, é um ser humano. Só que ele vai passar por fases. Ele vai passar por fase de infância, por fase de pré-adolescência, por fase de adolescência, por fase de juventude, né? Nós educamos um ser humano, nós não educamos crianças, tá? Já achei incrível. Ah, Gi, ó, excelente, a Jaque. Você entende? É totalmente diferente. Quando a gente tem uma responsabilidade de educar a criança, a gente fica limitado. Ai, quando será que vai tirar a fralda? Ai, porque faz birra. Ai, essa fase de bagunçar a casa. Ai, essa fase de não sei o quê. A gente tem um olhar muito curto, né? Muito estreito, muito reducionista. Gente, eu tô falando isso para vocês vão compreender onde eu quero chegar, tá? Para mim, eu falo que a infância é mesmo o período mais importante, é a raiz da árvore, é o alicerce do ser humano, é onde a vida de vocês, a minha vida, é baseada na nossa infância, aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente traz. Adultos estão corrigindo traumas de infância. Eu não estou tirando, em hipótese nenhuma, a importância da infância. Mas eu quero, como se fosse uma caixinha, Emanuele falando isso. Então, gente, eu quero que vocês entendam, tem personalidade forte, contesta tudo. Tá, personalidade é algo que depois eu falo, mas ela é formada, ela não é definida ainda, tá, Jaque? Ela é formada ao longo da vida, tá? A personalidade, ela não é algo determinado, ela vai se formando. Então, o que eu quero começar essa live quando vocês olharem uma criança, principalmente se vocês são educadores, se vocês são pais educadores, mães educadoras, tias que colaboram, enfim, olhem e vejam que vocês têm a missão de educar um ser humano. Vocês têm a missão de educar algo muito maior, que está numa fase de criança, que pode estar com 4 anos, pode estar com 6 anos, mas você não está educando uma criança, você está educando um ser humano. Muda de figura, porque se você está educando um ser humano, o problema do ser humano não é só onde guarda o brinquedo. O problema do ser humano não é só quando ele vai tirar a fralda.
O problema do ser humano não é só a escola e guardar o material. Se você está educando um ser humano, tem algo além. Se a gente perder esse período de infância só sanando os problemas, só com correçõezinhas que são necessárias, e esquecer que nós estamos educando um ser humano, será que nós vamos estar fazendo esse ser humano se desenvolver? O tema da live é como educar para o bem, vocês vão entender por quê. Eu poderia até colocar assim, o tema da live é educamos seres humanos, né? Educamos seres humanos. Mas eu quis trazer para o bem porque é o assunto que eu vou trazer hoje. Se nós, por isso que eu quis partir desse princípio, se nós, boa noite Giovana, boa noite Dânia, boa noite Álida, boa noite Sandra, boa noite, bem-vindas, bem-vindas, bem-vindas. Estou aqui no início, partindo de um princípio, Cíntia, bem-vinda, boa noite, partindo de um princípio, para a gente partir de um ponto em comum. Nós educamos seres humanos que estão criança. Daqui a pouco eles estão pré-adolescentes, daqui a pouco eles estão adolescentes. Mas nós educamos seres humanos. E aí muda totalmente de figura, né? Porque como que educa ser humano? É algo maior do que educar a criança, né? Porque nós temos um corpo físico, nós temos a parte do nosso corpo, né? Que tem que ser cuidado. Mas nós somos um templo de um espírito, nós temos a parte psíquica, emocional, espiritual. E se você quer que seus filhos sejam pessoas boas, pessoas do bem, né? Com disposição para sempre fazer o bem, acredito que todos vocês aqui, que estão aqui, têm interesse que seus filhos sejam pessoas... Por isso que eu falei, como educar para o bem? Vocês devem querer que seus filhos sejam pessoas do bem, né? Vocês não querem que seus filhos sejam pessoas do mal, com má conduta, má atitude, mau comportamento, vocês não querem. Vocês querem para o bem, certo? Acredito que todos vocês que estão aqui querem educar os filhos para o bem, que sejam pessoas do bem. Quando Lisa, boa noite, todo mundo que entrou aqui, boa noite. Quando a gente fala de educar para o bem, de um hábito constante de fazer o bem, uma disposição firme para fazer o bem, nós estamos falando de virtudes humanas. E eu costumo dizer muito que nós temos que saber o que pertence ao humano, né? Qual é a nossa missão? Qual é a nossa essência enquanto espécie, né? Enquanto espécie, porque cada espécie criada tem um propósito, né? A árvore tem um propósito, ela precisa fazer lá a fotossíntese, ela precisa gerar oxigênio, ela tem um propósito, né? A pedra tem um propósito, o mineral tem um propósito, tudo tem um propósito, o animal tem um propósito, tudo tem um propósito. E nós, seres humanos, também temos propósitos. E se a gente vai educar, então, lá do ponto do princípio, se a gente vai educar ser humano, então a gente precisa saber, se nós vamos plantar uma árvore, nós precisamos saber, né? Aquela árvore, ela precisa ser adubada, ela gosta de, né, gosta de lugar mais, ela floresce no frio, ela é uma árvore que aqui nesse calor ela não vai bem, porque ela é uma árvore do Canadá, aqui não vai funcionar. Você precisa entender. E como que você faz para educar um ser humano se a gente não entende o que é ser humano, o que precisa ser desenvolvido? Como educar, então? Eu preciso educar o ser humano desenvolvendo o quê? O que eu preciso fazer? Como eu disse, a gente educa o ser humano desde que tá dentro da barriga, né? Tá lá gestando. Mas, se a gente só olha a infância, nós temos a impressão que a gente educa criança, né? E pronto, né? Então, que bom, passou aquela fase da criança. Mas esquecemos de educar o ser humano. Então, precisamos olhar o que é educar o ser humano. E aí, esse segundo aspecto que eu tô trazendo, que é educar para o bem, quando a gente deseja o bem, quando a gente quer o bem, que nossos filhos sejam pessoas do bem. Então, nós temos a criança, nós queremos sair desse ponto e nós queremos que o filho chegue lá a ser um adulto do bem. Então, na verdade, nós queremos educar a criança que tá aqui, nós queremos educar, fazer direito,
porque nós temos um objetivo que eles sejam pessoas do bem. Então, é o objetivo, lá no futuro, que a gente tem esse objetivo. Esse caminho aqui, o que nós vamos fazer para chegar lá? Isso aqui é realmente ter desenvolvido um adulto virtuoso, um adulto de virtudes. Um adulto que sempre faça o bem, independente do que acontece na vida dele. Ele tem o hábito de ser bom, ele tem o hábito de praticar o bem, ele tem a firmeza que, independente se fizerem mal para ele, ele não vai fazer o mal para o outro. É uma pessoa virtuosa? É isso que você quer? Então tá, como sair daqui? Porque isso aqui educou o ser humano. Então, em que nós educamos, assim? Será que é só corrigindo bagunça? Será que é só corrigindo rabisco de parede? Será que é só corrigindo birra? É só apartando briga de irmão? Entende? Qual que é o caminho? Como que a gente consegue? Então, nós queremos isso, que é educar para o bem, mas como que a gente faz? Qual que é o caminho? Qual que é o conteúdo? O que a gente desenvolve para essa criança chegar aqui? Entende? Então, a proposta de hoje é a gente conversar um pouco sobre isso. É um tema que não dá para esgotar em uma live, tá, gente? Eu vou dar um esboço para vocês entenderem sobre isso. Pelo menos para clarear o caminho de vocês, que é o intuito do Segundou, né? De levar luz pra gente clarear alguns caminhos, tá? Então, até como vocês sabem, quem participa aqui do Segundou, eu anotei algumas coisas, porque senão eu começo a falar e eu me empolgo, e assim, às vezes era para ser meia hora o Segundou, e a gente acaba vai até meia-noite, né? E não dá, tem que reduzir esse horário, enxugar esse horário, e nem que faça mais lives depois. Mas, então, eu fiz um esquema para trazer para vocês, né? Então, primeiro ponto, tá? Vocês sabem que Platão já falava sobre virtudes, né? Virtudes não é algo novo. Pensadores, filósofos, né? Sempre que tem essa ânsia de entender a alma humana, o espírito humano, já começava a pensar sobre as capacidades da alma, né? E as virtudes, elas têm 4 que a gente poderia dizer assim, hoje, eu vou até fazer, porque por causa do tempo, não dá pra gente falar sobre todas, não tem condições de falar sobre todas, não dá. Mas existem 4 virtudes mais importantes que em volta delas se agrupam outras. Então, por isso que eu quis trazer hoje, pelo menos para vocês, quando vocês estiverem amanhã com filhos de vocês e na educação do dia a dia, vocês vão começar a prestar atenção se essas 4 virtudes estão sendo desenvolvidas, porque o que eu vou trazer hoje é o caminho, o recheio, é o conteúdo, é a maneira de sair daqui, que vocês estão com crianças, e chegarem àquilo que vocês querem, que é o bem, que vocês querem os filhos que sejam pessoas do bem. Eu vou dar o que precisa para fazer isso aqui, entende? Tá, gente? Tá claro até aqui? Então, vamos lá. 4 virtudes super importantes, que eu vou falar um pouco sobre elas, tá? A primeira virtude é a prudência, tá? É a prudência. Como que a gente pensa sobre a prudência, né? Muitas vezes a gente entende a prudência como assim, nossa, eu vou ser prudente na direção, né? Eu não vou fazer uma ultrapassagem perigosa, né? Eu tenho uma direção que eu sou uma pessoa bem cautelosa, eu penso antes de falar, eu sou prudente para falar, né? Eu não saio assim falando tudo, eu analiso. Então, a gente tem uma noção de prudência, né? Mas, nossa, aí para e pensa comigo. O que é prudência? O que é prudência? Porque nós estamos educando um ser humano, lembra? Nós estamos educando esse aqui, ó. Só que ele tá num corpo de criança, entende? Nós estamos educando um espírito que tá num corpo pequenininho e esse corpo vai crescer. Só o tamanho do corpo que está desenvolvendo, as habilidades motoras. Não sabe andar de bicicleta, não sabe escrever. Tudo bem, isso é acessório. Isso é acessório da vida. Nós temos que formar um ser humano. A nossa missão é formar um ser humano, gente. É muito sério, é muito grande isso, entende? Então não é só desenvolver habilidades. Nossa, ele é ótimo, que bom, toca violão, tá? Anda de skate, bacana, super legal. Faz parte desse plano terreno.
Mas a nossa missão é outra, nós temos que desenvolver seres humanos, né? Então, assim, prudência, assim, tipo, por que prudência é importante? Então, eu vou dar uma pincelada, como eu disse, não dá para eu aprofundar todos os temas hoje, eu quero trazer algo que clareia a vida de vocês, tá? A prudência é importante, gente, porque é ela que faz nós termos discernimento para o verdadeiro bem. É ela que faz a gente escolher os meios mais adequados para realizar o bem. Entendeu? Vocês estão escutando minha cachorrinha, gente? Lilica. Quem é do segundo sabe que ela fica aqui do lado. Uma lhasa de narizinho pequenininho. Aí, tá vendo? Ela fica dormindo aqui, ó. Gente, então, a prudência... Liliquinha, vem cá. Tá atrapalhando vocês, gente? Que eu vou levar ela lá pro quarto da minha filha. Vamos lá. A prudência, ela é importante porque se eu tenho que decidir alguma coisa na minha vida e eu paro e eu reflito sobre ela, eu sou prudente ao decidir, baseado no bem, Eu não saio agindo sem pé, sem cabeça, pode deixar ela fofinha agir. Ai, Gi, ela fica grude comigo. Tô falando um tema sério, né? E cortando o tema com o assunto da Lilica. Mas vamos lá. Mas é bom, porque relaxa um pouco também que nós precisamos, né? Então, a prudência, gente, como que acontece? Se nós conseguimos discernir o verdadeiro bem, eu tenho uma ação e tenho outra ação. Eu tenho alguma escolha e aquilo não faz bem para mim, para o outro e para o todo. Só faz bem para mim, não faz para o outro. Será que eu vou fechar esse negócio? Será que, né? Pera lá, como é que é? Eu sou prudente ao analisar as minhas escolhas porque eu quero ser uma pessoa do bem. Eu quero realizar o bem. O bem é um ser humano virtuoso. Só que para isso ele tem várias virtudes, né? A prudência, honestidade, fortaleza, justiça, enfim, tem várias. O bem é o bem. O bem não existe relatividade nesse bem. O bem tem que ser o bem, que seja para o bem que faça realmente uma conexão do eu com o outro e com o todo, né? Baseado nessas leis divinas, né? Não existe meio honesto, assim, meio, né? Meio, não tem como. Né? Honestidade aqui, em qualquer lugar do mundo, se você tirar algo de alguém que não te pertence, você está sendo desonesto. Não importa se você está no sul, no norte, no Canadá, na África, não importa. Então, nós estamos falando de virtudes humanas, porque nosso projeto é educar seres humanos. Entende? Então, esse caminho da prudência, que é uma das virtudes importantes para a gente desenvolver no ser humano, é ele que vai fazer nós discernirmos aquilo que é bom e o que não é. Se a gente não tem prudência, a gente não pensa, a gente vai agindo e a gente vai fazendo muita coisa errada. E a gente não tem o verdadeiro bem, porque a gente não tem discernimento para isso. Então, escolher os meios mais adequados para realizar o bem é prudência. Agora você tem que pensar, eu tô com uma criança que para chegar lá, ser um adulto do bem, ele precisa desenvolver a prudência. Ele precisa. Porque senão ele não vai chegar aqui, ó. É uma virtude super importante. Então, como que eu vou ensinar meu filho? Então, eu vou ensinar meu filho através das minhas ações. Eu vou conversar com ele. Eu vou mostrar as minhas ações. Que, olha, eu não fiz isso porque, olha, isso aqui. Né? A mamãe voltou lá, olha, analisei bem, isso aqui realmente não vai ser bom, isso aqui, olha, tem esse lado. Vamos analisar pequenas ações das crianças, né? Parar e pensar, vamos refletir, né? Será que isso, como é que a gente age? Será que isso vai ser bom para você? Só para você? Vamos pensar, né? Porque tem que ser algo que seja harmônico pro todo. Vamos refletir, ó, calma. Vamos refletir, respira, vamos lá, entende? Então, é pouquinho, gente. Criança não dá para dar feijoada para bebê. A gente tem que ir educando a prudência de acordo com cada fase, com cada etapa, tá? Com exemplo e com orientação. Mas isso é educar o ser humano.
numa virtude que é extremamente importante para o bem, para ser uma pessoa do bem, para ser uma pessoa virtuosa, tá? Segunda virtude que eu trouxe, a justiça, né? Então, muitas vezes a gente fala, eu sou muito justa, eu falo tudo que eu penso, eu não sei o que, se confunde muitas questões de justiça. Então, eu vou trazer o que significa justiça como uma virtude para a gente desenvolver, tá? Isso serve também para a gente se analisar, será que eu sou prudente, será que eu sou justo, né? A justiça, gente, é aquela vontade constante, que a gente tem constante e firme, sem vacilar, tá? De dar a Deus, né, ao Criador, ao universo, o termo que você escolher chamar, né, a Deus, Criador, enfim, o que você, independente, eu não tô falando de religião aqui, mas ao Criador de tudo que há. Então, é uma vontade, é uma vontade constante e firme de você dar ao próximo e a Deus o que é devido, de você ser justo, o que é devido. Ele te deu a vida, você tem uma vida. Nós estamos aqui numa passagem, né, curta. Não vamos ficar aqui para sempre. Milhares de seres humanos vieram antes de nós. Nós somos um pedacinho dessa história. Milhares de seres humanos virão depois de nós. Nós somos um tequinho, um nadinha ali, uma passagenzinha. Então existe um todo, existe um Criador, existe Deus que é muito maior e que fez tudo isso, planetas. Então, se a gente tem essa noção do todo, a nossa vida já muda. Porque nós não estamos aqui de brincadeira. Nós não somos a Beth, a Gi, a Lê, né? Todos que estão aqui. Cada um é um, cada um tem uma impressão digital, cada um tem uma característica, cada um foi criado por uma individualidade única. Cada um tem seus dons, tem seus talentos. Um ser humano que deixa de exercer a sua missão, o seu propósito, a humanidade toda perde. A humanidade toda se empobrece. Por isso que é muito rico, cada um é um. Não existe, ninguém deve ficar tentando imitar ninguém, tem que se achar o melhor de você mesmo, a sua melhor versão. Entende? Não, Deus não fez ninguém igual. Por que a gente tem que ser comparado com o outro? Não. A diversidade, a riqueza está nesses dons maravilhosos de cada um que é único. Então, se a gente tem essa compreensão, a nossa vontade de dar a Deus, de dar ao próximo o melhor, o que é justo, o que é correto, isso é a justiça. Então, não é a minha justiça, porque a minha justiça pode ser assim, errada, né? A minha justiça que não é justiça pode ser assim, então vou falar de criança, você pegou meu brinquedo, então tá bom, eu vou lá, vou estragar, vou lá no teu quarto, vou riscar tudo tua mochila. Tô sendo justo, por quê? Porque ele pegou meu brinquedo sem me pedir, entende? Então, a gente precisa entender que justiça que é essa, não é justiça com as próprias mãos, não é isso, né? Ser justo é muito além de uma coisa humana. Passa pelo entendimento divino. Passa pela vontade de você dar o seu melhor. De acordo com as leis divinas. De acordo com aquilo que rege o todo. Daquilo que é correto ao outro. Que é correto a Deus. Então passa por um entendimento muito maior do que uma visão limitada de justiça humana. Eu costumo dizer o seguinte, cuidado com as leis humanas, né? Porque as leis humanas são falhas. Tem um monte de exemplo, né? Então eu falo assim, então tá bom. Então, vou dar um exemplo bem assim, esdrúxulo, bem nada a ver, tá? Mas só pra vocês entenderem. Se amanhã saísse uma lei e falasse assim, toda criança de 1 ano pode tomar refrigerante na mamadeira. Pronto, tá liberado, agora é uma lei. Aí você vai falar assim, tá, mas é uma lei humana, beleza, mas não é o que eu acredito, não é o que eu quero, não quero saúde pro meu filho, por que eu vou fazer isso? Então agora tá liberado outra coisa que possa ser prejudicial ao ser humano. Então a gente tem que entender leis humanas
e leis universais, né? Então existe toda uma ordem, né, gente? A natureza é sábia, né? Existe toda uma ordem, existe todo um sistema que o ser humano nem dá bola, né? Mas existe toda uma ordem, toda uma justiça, todo um alinhamento, né, da espécie, de toda a criação, né? Ela é toda harmoniosa, ela tem a maré do mar, é tudo organizado, é tudo numa ordem. É tudo numa ordem, o ser humano que vai para desordem, né? Então, se a gente se alinha para a ordem divina, são outras percepções. Passando para um terceiro ponto, que é a fortaleza, né? O que é fortaleza, né? Muitas vezes a gente fala, olha lá, tem um forte, uma fortaleza, algo que é, né? Que é resistente, né? E realmente a fortaleza, ela vem de resistência, ela vem de ser forte, ela vem de uma segurança, uma firmeza nas adversidades, né? Então, lembra, vamos lá, tudo isso que eu tô falando é pro bem. Então, quando não acontece o bem, então eu não vou ser prudente? Não acontece o bem comigo, então eu vou ser imprudente. Eu vou lá, vou fazer mesmo. Quando não acontece o bem comigo, eu vou ser injusto? Quando não acontece o bem comigo, eu vou cair? Pronto, acabou a vida, nada presta, tudo é ruim, ninguém, não sei o que. Entende? O bem é o objetivo. Então com todas as intempéries da vida, com tudo que der errado, com tudo que não der certo, com tudo que é avesso, com tudo que é problema, com tudo que é imperfeição, porque nós estamos nesse plano imperfeito. Nosso objetivo é desenvolver o bem, ser pessoas do bem. Pessoas do bem não quer dizer que não vão ter problema. Pessoas do bem não quer dizer que não vão ter traição, que não vão ter alguém que uma sociedade que lesa. Não vai. Gente, nós estamos num mundo imperfeito, num plano de evolução. Aqui tem imperfeições. Só que a missão sua, a missão nossa, é desenvolver seres humanos virtuosos. Ou seja, com ou sem problema, eles fazem o bem. É isso que vocês querem no fundo. Vocês querem isso, porque vocês estão aqui. Vocês querem pessoas do bem. Então, para isso, eles têm que ser muito firmes nas virtudes. Porque senão, gente, qualquer vento leva. Qualquer tempestadezinha, qualquer chuvinha, qualquer desaba a casa. Entende? Então, se nós temos a missão de desenvolver seres humanos virtuosos, que é pro bem, certo? Então, nós temos que ter pessoas que são prudentes porque têm o bem, entenderam o bem. Então, a prudência é para fazer o bem maior. A justiça é para fazer o bem maior. A fortaleza é para fazer o bem maior. Entende? Então, é isso. A virtude é isso. Nós estamos desenvolvendo a essência do ser humano. Nós estamos desenvolvendo o topo da pirâmide, aquilo que nós viemos fazer aqui. Agora, se você vai fazer isso sendo dentista, ou sendo mecânico, ou sendo cozinheira, ou tocando violino, tanto faz. Isso é só habilidade. Jogando futebol, cantando música, tanto faz. Isso é habilidade. Tá cheio de gente que tem habilidades maravilhosas e não tem virtude nenhuma. Que é famosíssimo jogador de futebol, ou sei lá o quê, ou tem fama, tem dinheiro, tem tudo, e não tem desenvolvido virtudes. Não adianta nada, o que sustenta o ser humano são as virtudes, gente. Entende? Então, a fortaleza, ela é a segurança nas dificuldades, é a firmeza, a constância na busca do bem. Ou seja, aconteceu um problema comigo, mas eu não vou deixar de fazer o bem, porque eu sou forte, eu enfrento as adversidades. Eu enfrento a vida, entende? Eu enfrento. Por quê? Porque eu sei que é assim. Eu não vou mudar de fazer o bem. Eu não mudo de fazer o bem. Porque eu sou uma pessoa virtuosa. É isso que vocês querem para os filhos de vocês. Entende? Então, a virtude tem que ser isso. Ela tem que ser uma firmeza de ser. Com ou sem problema. Com as coisas dando certo ou as coisas dando errado.
Não, eu não vou mudar o meu caráter, eu não vou mudar a minha essência humana, porque eu fui criado, eu fui educado por pessoas aqui, Simone, Gi, Luca, Jaque, todo mundo que tá aqui, pessoas que me educaram nas virtudes. É isso que eu vou ser. Entende? Com ou sem problema. Com ou sem problema. Entende? Porque independe das circunstâncias. É uma escolha de vida fazer o bem, porque eu entendi que a essência do ser humano é desenvolver virtudes, é ser pessoas elevadas. E para isso eu tô dando ferramentas para vocês. Eu tô dando 3 ferramentas, vou dar a 4ª ferramenta. Temperança. Temperança. A temperança é aquilo que modera, né? Que a gente tem um tempero ali, que a gente modera, que a gente equilibra, né? A temperança, ela tem uma moderação da atração pelos prazeres, né? Nós temos que ser temperantes. Por quê? Porque se a gente não tiver temperança, nós somos muito atraídos só para os prazeres da vida. Só para o consumo, só para a matéria, só para o prazer. Nós estamos numa sociedade assim. Quem não tem prazer tá frustrado, porque tem que ter prazer 100% do tempo. Não suporta uma frustraçãozinha que quer se entupir de remédio, porque não desenvolveu virtudes, gente. Quem não desenvolve virtudes não sustenta na vida. Aí tem que tomar muita droga mesmo, porque não aguenta a vida. A vida não é fácil se não tiver com virtudes. Se tiver, é mais fácil. Porque você entende que você não tá aqui por acaso, você entende que tem um propósito maior, você entende que o Criador quer algo pra você, quer transformar a vida dos outros, você ser luz pro outro. A gente sai do nosso umbigo. Porque na natureza, ninguém nasceu pra si. Um fruto não nasceu pra ele comer ele mesmo. Uma flor não nasceu pra florir pra ela mesma. Ela não exala perfume pra ela. Ninguém na natureza é pra si. O passarinho canta pra nós. Tudo é pro outro, é pro todo. Então é nossa missão também, nós somos irmãos dos pássaros, das árvores, nós somos irmãos de tudo isso, entende? Então nós temos essa essência mais elevada que os animais, mais elevada que os minerais, mais elevada que as plantas, nós temos essência divina, filhos de um Criador que nos deu entendimento, nos deu um espírito, que nosso espírito não envelhece, nosso corpo, por mais que a gente cuide, ninguém vai ficar com a mesma carinha daqui 30 anos, entende? Só que o teu espírito, ele pode ser eternamente jovem e desenvolvido, porque nós estamos para desenvolver o nosso espírito, né? Nós estamos aqui para evoluir. Então essa é a proposta de evolução. Então você pode ter 80 anos, o teu corpo não é o de 20, mas o teu espírito pode ser grandioso, iluminado, porque você está cumprindo a tua missão aqui, entende? É isso, é outro sentido de vida. Só as virtudes trazem. Não é o consumo, não é a matéria que traz essa realização, esse prazer, esse entendimento de vida. A matéria é para a gente usar a matéria. Nós somos donos dela, mas não elas dono da gente, entende? Eu falo muito isso, eu falei, acabei de fazer um aniversário do meu filho aqui, comemorei, fiz com o maior capricho, amo mesa arrumada e tal, só que o meu ser, o meu coração, por mais que eu acho lindo, que eu vibro, que eu curto, nossa, eu fico grata com quem decorou, eu amo, porque eu sou humana, vivo aqui no planeta, mas o meu ser, o meu coração, eu não estou no apego disso, entende? Não estou no apego disso. Eu curto um monte, mas o meu coração não está nesse apego, eu não estou com apego nisso. A matéria não me domina, eu domino a matéria, entende? Nós vivemos num mundo que é o avesso, que fala assim, não, consuma isso, compra isso, você vai ter isso, porque daí você vai ser feliz, o dia que você tiver esse carro, sabe? Uma ilusão. Que ótimo, se você quiser ter você pode ter o que você quiser, Ah, Denise, eu quero ter uma Ferrari. Beleza, pode ter. Se o teu coração não estiver ali, a tua alma não estiver ali, o teu espírito, você tá curtindo porque você é um ser humano que gosta de carro? Beleza.
mas o teu ser é das virtudes, o teu ser é elevado, então você pode ter certeza que você vai ser muito mais feliz do que uma pessoa que pode ter 30 Ferraris. Entende? E sem ter as virtudes humanas. Então elas são essenciais. E a temperança, gente, ela modera a atração dos prazeres, né? Procura um equilíbrio dos bens criados. Procura esse equilíbrio. A temperança procura esse equilíbrio. Então, eu tô dando assim, só quatro, tá? Só 4, porque a história é longa aqui, mas para vocês entenderem que quando vocês estão com crianças, e vocês lá no começo da live, para quem entrou depois, a primeira pergunta que eu fiz, tá? Nós educamos crianças? Ah, sim, educamos, tal. Não, nós educamos crianças para virar adulto, tá? Na verdade, nós educamos adultos, nós educamos seres humanos, nós educamos um espírito divino, nós educamos um ser humano. Só que ele tá num corpinho de criança só, então tem que ter uma linguagem adequada para criança, saber educar brincando, saber educar lúdico, ter sensibilidade, né? Saber que aquele ser vai aprender de uma maneira harmônica, de uma maneira com exemplo, uma maneira com música, com ensinamento de livrinho, com coisas boas, vendo coisas boas, elevadas, sabe? A criança é um radar. É um radar. Se você contar uma historinha que tenha uma lição, ela guarda. Se você contar uma historinha que não traz nada, aqueles desenhos horrorosos que tem só um só fica gritando com o outro e brigando com o outro, ela também guarda. Então a gente tem que saber, se nós queremos esses seres humanos do bem, nós temos que desenvolver enquanto estão sobre nosso teto, porque muitos com 16, 17 anos vão estudar fora, então nós não temos tanto tempo assim, né? Nós temos que começar, mas depois não educa? Isso, sim, são lapidações, as virtudes a gente vai lapidando, tá? Só que não perca tempo, tá? A educação, gente, ela é só metade do caminho, ela facilita. Nem metade, vou colocar, no meu ponto de vista, até um pouco menos da metade. A educação, ela facilita. A educação de ter bons modos, a educação de saber cumprimentar, a educação de saber tratar bem o outro, obrigado, por favor, taranã, abrir a porta para alguém, cuidar de uma pessoa assim, né, que tá ali ajudando, tá? Beleza, isso facilita, essa educação facilita, mas ela não é tudo. Ela precisa das virtudes, entende? Ela precisa. Os bons modos facilitam o caminho, facilitam, né? Já é melhor do que alguém que não tá nem aí com nada, nem com ninguém, né? Mas as virtudes, elas se dão através da educação, através dos atos realizados e através da perseverança no esforço, porque nós temos que ser constantes nessa educação. Isso tem que ser perseverante, isso tem que acontecer com uma constância, até aquilo se tornar um hábito, porque a pessoa não sabe mais agir de outra forma, ela entendeu que a vida é assim. Então, quando você, pai, mãe, tem um problema, e se você age com prudência, com fortaleza, a tua casa não desaba por causa disso, você pede luz, a criança vê a tua reação, a criança vê como que você reage frente a um problema. A criança vê você refletir sobre um discernimento, a criança vê você não falar mal do outro, não esbravejar, você entender que o outro erra, mas você não vai fazer o mesmo, você não vai revidar, que você vai perdoar, que você... Tudo bem, aquela sociedade não deu certo, uma pena, né? Eu, prefiro até ser lesado do que ter eu lesado, né? Que pena que uma pessoa age assim, né? Uma compreensão de vida diferente. Ok, mas nós vamos recuperar. Vai dar certo, pelo caminho do bem, nós vamos recuperar. Eu tô sendo fortaleza. A criança, ela aprende, gente, ela aprende tudo que tá acontecendo dentro da tua casa, o que vocês conversam, o que você fala com a amiga, o que você... criança pequena sabe 3 vezes mais do que você acha que ela sabe. Só de recado para vocês aqui. Então, gente, paralelo a isso, né? Nós temos, eu não vou falar muito agora, mas nós temos três virtudes, né, que são relacionadas diretamente aqui, independente de religião, independente se crê, se não crê, enfim,
mas são virtudes humanas que é a fé, a esperança e a caridade, né? E que são virtudes que se referem diretamente ao Criador, né? Porque o ser humano é o único ser que tem esperança, né? Você dorme hoje, você espera, né, que amanhã aconteça tal coisa, né? Nós temos essa consciência do tempo, né? Então, nós temos esperança. Então, fé, esperança e caridade são virtudes que dizem mais a questão do Criador, né? Vou trazer para vocês. Então, a virtude, ela significa realização máxima das possibilidades humanas. É a realização máxima das possibilidades humanas. As pessoas mais elevadas, você pega uma Madre Teresa de Calcutá, você pega várias pessoas que passaram pelo mundo e que se tornaram pessoas extremamente elevadas, são pessoas extremamente virtuosas, porque elas desenvolveram o máximo da potencialidade humana. Elas se tornaram o próprio bem, né? Elas conseguiram ser o máximo do bem possível através das virtudes, todas as virtudes elevadas, entende? Então esse é o ser humano que se eleva, o ser humano que se desenvolve, e esse é o nosso propósito como humanidade. Como eu disse, se você vai ser economista, dentista, tanto faz. Se você vai trabalhar em casa, tanto faz. Tudo bem. É só o meio que você vai exercer o seu papel, a sua virtude, né? A missão nossa é sermos virtuosos, pessoas de elevado padrão. E aí, se nós somos educadores, a nossa missão é educar seres humanos. Então, nós temos que educar seres humanos que estão criança. Uma hora vai ter 2 anos, uma hora aprendeu a andar de bicicleta, uma hora caiu da bicicleta, tá tudo bem. São habilidades, entende? Mas nós temos que formar a essência humana. Nós temos que formar o ser humano. E para formar o ser humano, é assim. É assim que se forma o ser humano. É com virtudes humanas. É esse o nosso caminho, né? Enquanto ser que evolui, tá? Tanto para aspectos naturais quanto para aspectos sobrenaturais, né? Então, a gente direcionar sempre as nossas condutas e ensinar para os nossos filhos para aquilo que é bom e aquilo que é justo, né? Buscar essa excelência da perfeição moral, né? Evitar o mal. Então, a alma humana, ela tem funções, né? Ela tem sua capacidade para cumprir suas tarefas, cumprir suas virtudes. Então, olha quantas virtudes que nós temos para a Jaqueline. Obrigada, que bênção. Fico feliz, gente. Eu tô caprichando aqui para vocês num dia bem tumultuado aqui, mas eu acho que esse tema é lindo. Deixa eu até me hidratar um pouco aqui, porque eu preciso tomar um pouco de água hoje. Eu tomei pouquíssima. Gente, tá fazendo sentido para vocês? A Jaque colocou que sim, Janaína, Tânia. Tá fazendo sentido para vocês aí? Então, gente, eu vou trazer. Tá lindo, lindo, lindo. Que bom, Gi. Fico super feliz que tá fazendo sentido, porque eu tenho certeza. E essa é a missão do Segundou, tá? Tá fazendo sentido. Que bom. Total, a Rê. Que bom. Fico feliz, gente. Que bom. A Guta, muito. Que bom. Fico super feliz. Porque a missão do Segundou é essa. Quando a gente vê alguma coisa, não tem como a gente desver. Sabe, a Jaque? Sim, sim, muito. Que bom. Fico super feliz. Demais, a Simone. Ai, que ótimo. Porque eu vou falando aqui e hoje eu não sei se eu tô mais aceleradinha um pouquinho ou menos, ou cansada, enfim. Eu tomei um banho, lavei o cabelo para estar aqui para vocês, para dar conta de estar aqui, mas eu sei que eu preciso descansar hoje, eu não sei, tô até meio cansadinha aqui, meio abatida, mas eu tô trazendo para vocês aquilo que é a proposta do Segundou. Eu falo que a proposta do Segundou é a gente se transformar, porque pais transformados transformam seus filhos, mães curadas curam seus filhos, mães elevadas elevam seus filhos, entende? Mães virtuosas educam com virtudes. E quando a gente muda o olhar, quando a gente olha uma realidade que a gente não tem como desver, o que eu tô falando aqui
É o que eu falo, o que eu quero no Segundou, o que eu desejo, que a missão do Segundou é vocês saírem diferentes de quando vocês entraram. Vocês saírem daqui de uma outra forma, né? Vocês saírem com algo que vocês falam, poxa, que bom, clareou, deu uma luz, né? Seja qual for o tema. Mas por isso que eu gosto de fazer uma reflexão com vocês, eu gosto de caminhar, fazer um caminho. Não é vir aqui só dar regra, é um porquê a gente entender as coisas. Isso muda tudo, né? Porque não tem como a gente desver. Quando você olhar para uma criança amanhã, você vai ver a grandeza. Você vai entender que você fala, nossa, para eu educar para o bem, então pera lá, deixa eu voltar lá na live e olhar quais são os pontos, né? Muito obrigada, suas palavras me fazem refletir, clareou muito. A Álida, a Gi, que bom, fico super feliz. A Álida, que bom. A Simone demais, a Jaque, sim. Então, gente, hoje eu não vou falar, mas só para vocês terem ideia desse caminho de chegar no bem, né? Quantas coisas vou prestar mais atenção na hora de educar. Que ótimo, Gi. Isso, ó, lembra? E olha quantas coisas nós temos como virtudes para desenvolver nos filhos, tá? Deixa eu dar uma arrumada aqui no meu cabelo. Então, não são só essas 4. Né? Nós temos coragem, integridade, determinação, disciplina, honestidade, tolerância, respeito, justiça, já falei, lealdade, perdão, alegria, gratidão, humildade, empatia, compaixão, amizade e etc. Entendeu? É só isso, né? E muito mais. Entende o caminho? A Jaque me emociona, pois vem de encontro ao que eu acredito. Que ótimo, Jaque. Sempre soube que tudo que a criança aprende na infância reflete na vida adulta, mas nunca pensei que está educando 2 adultos de 2 e 5 anos. Verdade, sim. Você está educando realmente. Que bom. Hoje consegui assistir um aprendizado e tanto. Muitos pontos a refletir e mudar. Beijos, amiga. Ai, que bom, Rê. Fico feliz. Quando você olhar uma criança de 2 e 5 anos, lembra que você está educando o espírito dela mesmo, né? Nós estamos educando, entre aspas, né? Não são adultos, mas são espíritos, seres, né? Seres humanos, espirituais, que estão morando naquele corpinho, que tem um entendimento de 2 e 5 anos, óbvio, mas nós temos que educar para essas coisas grandes. Então, educar grande é sempre. Só que nós vamos adequar a linguagem, adequar o jeito, adequar a casa, nosso modelo, né? Nós vamos educando e vamos continuar fazendo essa adequação. Porque se nós queremos, por exemplo, educar o nosso filho na prudência, né? Ou, enfim, na fortaleza. Nós vamos educar de uma certa forma quando é criança, mas quando tem 7 aninhos, vai acontecer coisas que você tem a meta do que você quer. Você vai continuar educando na fortaleza, né? Cada probleminha que tiver, você vai entender, né? Olha, então, quando a gente olha o copo que tá metade cheio, metade tal, então, olha na vida, lembra que a mamãe aconteceu aquela coisa, mas olha, a gente tá então, aí é pré-adolescente também, mas a fortaleza é uma virtude que você quer desenvolver, porque você tem o bem que você quer chegar, entende? É isso. Só vai mudar o jeito de falar, o jeito de agir, né? Na criança, gente, é até melhor, porque eles têm a mente limpinha, né? Eles têm aquela agitação, aquela energia, a gente não dorme à noite, aquele fuê na casa, mas a mente é limpa e vocês são referências. Eu sempre falo, cuidado para vocês não perderem o respeito, sabe? Porque a criança, ela quer agradar os pais, de natureza. Ela quer. Ah, não quer. Quer. Ela fica super feliz quando você tá feliz com ela, e isso é real. Mas ela tem as fases, ela tá desenvolvendo a personalidade dela, tem a fase de 1 ano, 2 anos, 3 anos, a fase que ela contrapõe, ela precisa formar o eu dela, ela entende que ela... Aí é outra live, vamos lá. Se eu não começo a falar, vou até pra outra live agora. Então, gente, pra ir chegando no final, as virtudes, elas são a nossa essência, como eu disse no começo, como seres humanos. É a nossa essência. Então, se nós estamos educando seres humanos, nós vamos educar as virtudes, porque é a essência do ser humano, certo? Se nós vamos plantar uma árvore, nós vamos cuidar da plantinha, da mudinha, de regar, de pôr uma série de coisas, porque nós estamos cuidando de uma árvore. Então, se nós vamos educar um ser humano,
e as virtudes é a essência do ser humano, então não tem como educar um ser humano se não educar as virtudes, porque é a essência do ser humano. Se a gente só educa a casca, o invólucro, comer, ter diversão, prazer, dormir, estudar e pôr roupa, né? Comer, distrair, vai no restaurante, volta, come, dorme, brinca. Isso aí até cachorrinho faz. Procria, pronto. Mas nós não estamos tocando a essência. Aí um bando de adulto vazio. A essência não tem. Vive na superfície. Aí isso é muito triste. Porque nós somos seres humanos. Não tem como a gente escapar. Não tem como falar assim, eu não tô afim de ser ser humano, eu vou ser robô. Porque daí eu não tenho essência. Eu sou um computador. Não tem como. Nós somos seres humanos. Ou seja, nós temos essência. Você desenvolvendo ou não desenvolvendo, nós temos uma essência. Nós temos uma parte espiritual, nós temos a nossa alma, nós temos a nossa essência das virtudes. Se você desenvolver ou se você não desenvolver, ela tá lá. Só que qual que é a diferença? Quando não se desenvolve, o ser humano precisa de cada vez mais subterfúgios, matéria, prazeres, consumo, porque o vazio é tão grande que ele não dá conta de ficar nem sozinho com ele mesmo. Ele precisa consumir, ele precisa se lotar de remédio, de droga, de tudo, consome, deixa eu viver a vida assim. Agora vem esse prazer, daí o outro prazer, entende? Por quê? Porque é um vazio por dentro. É um vazio. Porque não desenvolveu. Aí fica infeliz, não sabe nem por que tá infeliz. Só que daí vive num mundo de consumo, que é o nosso mundo de consumo, concorda? Aí dá certinho, porque pega um bando de gente vazia, sem essência, e um monte de consumo. Pronto, é facinho. É fácil, tá feito. Entende? Por quê? Pessoas frustradas, então vamos consumir mais. Eu consumo mais comida, eu consumo mais produto, eu consumo mais tudo, eu vou consumindo. Prazeres. Porque eu tô vazio por dentro, então junta, entendeu? Junta, acabou, é o que tá aí, a sociedade tá aí. Entende? Então a gente precisa transcender e as crianças precisam ser educadas de uma forma diferente. Né? E nós temos essa missão, que é uma missão grandiosa. Educar ser humano, eu falo que na minha opinião, tá, gente? Na minha opinião. Eu dou parabéns para as mães, a maioria que me segue são mães, né? E muitas vezes entro em conflito, né? Porque tem 2, 3 filhos, aí às vezes larga de trabalhar, fica em casa, vai educar. Eu não vou falar sobre trabalho ou não trabalho, não tem regra, cada um tá na sua realidade, né? Que se tem apoio de família, se não tem, não tem regra. Ajuste com o filho não tem regra. Tem filho que dorme, tem filho que não dorme, não tem regra, tá? Mas o que eu quero dizer é que educar um ser humano na minha opinião, é o trabalho mais complexo que existe na face da Terra. Você formar um ser humano. Pra mim é mais complexo que, sei lá, que você desenvolver um foguete pra NASA, entendeu? Eu acho muito mais complexo porque são tantas nuances e você ter a sabedoria divina e você formar um espírito que é para sempre, com o grau de evolução dele, com tudo que vai acontecer nesse caminho. Porque não é assim, por exemplo, eu vou desenvolver um baita de um edifício em Dubai, né? Aí tem que estudar, tem que ter a planta, tem que é super complexo. Mas você entende que é meio retilíneo? Pode dar errado uma hora, mas você corrige. O ser humano não. É muito complexo você educar. Eu falo que é a missão mais nobre que existe no planeta, porque é algo de eternidade. O prédio fica, o carro fica, entendeu? Você está educando um espírito eterno. É muito sério isso. É muito complexo, é muito sério. É muito sério. Eles vão lembrar da gente pro resto da vida deles, o impacto que a gente tem.
E a noção de transcendência, né? A noção de ancestralidade, que eles estão aqui por um período, eles estão deixando marca. Ah, é muito, gente, é muito complexo, é muito grandioso. É muito grandioso. Então, nunca achem que a missão de vocês é pequena, é linda e grandiosa. E muito séria, é muito complexa. Então, a gente tem que se aprofundar. Então, gente, nós temos que cultivar as virtudes, né? Ela é a parte central da nossa evolução. Acho lindo essa perspectiva. Às vezes a gente se sente menor por estar em casa. De jeito nenhum. Não se sinta disso aí. Fora do trabalho, a gente se sente menor. Eu sei, porque é o que fala aí fora. É o que fala a vida aí fora. Entendeu? Dá 2 seres humanos pra você evoluir, pra você fazer. Que bom ouvir isso, a gente acaba se achando menos por cuidar da casa dos filhos. Pois é, então, mas isso é o que prega-se lá fora. Consumo, vai lá, tarará, larga os filhos, vamos lá, vamos. Gente, eu não tô falando nada. Vocês estão entendendo que eu não tô falando que tem que ficar em casa, não é isso. Não, na internet, do jeito que tem confusão, eu tô sendo bem clara para dizer que não tem regra. Cada um tem uma necessidade. Cada um tem, mas uma coisa eu te falo, os países mais evoluídos já entenderam que eles têm que investir em educação para não ter problema no futuro, porque eles gastam com jovens que dão trabalho, eles gastam com adultos que dão trabalho, então eles investem em mãe e pai que ficam lá 1 ano em casa, tá? Com licença maternidade, com licença paternidade, porque eles sabem que eles colhem isso depois, até financeiramente da sociedade, tá? Então, países mais evoluídos entendem. É óbvio, gente. Quem que vai educar virtudes pro teu filho? Me conta. Você acha que a coitada da professora que tá com 30 na sala? Não tem condição. Quem que vai formar virtudes pro teu filho? A professora, ela pode ensinar o quê? A cantar, a desenhar, a escrever, a fazer uma série de coisas. É fantástico, eu tiro o chapéu para os professores, porque nossa senhora, educar não é fácil, né? Ensinar não é fácil. E muitas têm também, né, esse quê, né, de olhar cada um, de entender, de trazer, né, com carinho para nós. Não, olha, eu percebi que ele tava assim, né? Olha que gracinha, olha, ele fez isso, ele puxou o cabelo. É ótimo, tem professoras que têm esse feeling de entender cada um. Maravilhoso, que elas são colaboradoras, né, de um processo nosso que nós queremos que eles sejam ensinados algumas coisas também. E é uma parceria incrível. Mas as virtudes, gente, a essência dos nossos filhos. Com você passei a me sentir gigante em pensar que posso estar perto da minha menina. Exatamente. É um espírito educando o outro. É isso aí, Gi. Isso aí. Tá vendo que lindo? É isso aí. Vocês são gigantes mesmo, entendeu? E quanto mais a gente se evoluir, mais a gente evolui os nossos filhos, né? E isso não é missão de escola. Isso não é missão de ninguém. É missão de quem gerou o filho, ou adotou o filho, ou tem um filho para criar. Não importa o meio que veio, né? Entende? É nós. Nós somos responsáveis. Se nós, um dia, né, quisemos ter os filhos, ou não quisemos, mas temos, enfim, não importa também. Não estou falando do caminho. Eu estou falando, se hoje nós temos filhos, a nossa missão é essa, né? A nossa missão é educar com virtudes humanas. A nossa missão é educar na essência. No mínimo, a gente ser bons professores, né? Disso, né? A gente não pode se esquivar desse papel. É muito feio, muito cruel a gente se esquivar desse papel, sabe? E muitas vezes a gente se esquiva por falta de consciência, tá, gente? Não tô falando que as pessoas se esquivam porque querem, mas porque não pararam para pensar, não pararam para aprofundar, não entenderam o real sentido do que é ser humano, né? E então quando a gente entende, a gente vê a grandeza, a gente fala, nossa, realmente, agora eu vou traçar as minhas metas, né? Para que eu quero, eu vou entender o caminho de fazer isso, né? Eu tô educando esse espírito humano, eu tô educando esse ser humano,
né? E muitas vezes a nossa sociedade faz ficar muito preso nas habilidades, sabe? O que você vai fazer? Você vai crescer? Você vai prestar o quê? Você vai fazer o quê? Sabe? E nem tá nem aí se o jovem tem prudência, fortaleza, né? Só o que você vai prestar, o que você... sabe? Vive numa superficialidade, não aprofunda e não eleva. Sabe? Eu falo que eu gosto muito de olhar Deus na natureza, né? Para mim, a unidade da natureza enfim... Eu fico impressionada, né? É o meu maior escultor, o maior pintor. Bom, aliás, não tem nada que o ser humano faça que Deus já não fez, né? Então, assim, eu acho que dá para entender que nós somos, no mínimo, imitar quem fez tudo que é pura perfeição. Mas então, quando eu olho o mar, né? E eu olho o céu, né? Naquele horizonte, assim. Até uma vez eu fiz um post sobre isso no feed, já falei isso também numa vez que eu tava numa praia. Quando eu olho o mar e eu olho o céu, né, que é aquela imensidão azul e azul, né? O mar, a gente não vê o que tem dentro dele, né? Só se a gente for mergulhar, concorda? Quando a gente olha o mar, nós estamos numa areia. Você olha aquele mar maravilhoso, lindo, lindo, lindo. Aquele horizonte que emenda com o céu, né? Quando você olha o mar, você não vê nada, o que tem dentro dele. Né? Você não vê tartaruga, você não vê coral, você não vê peixe, você não vê estrela do mar, você não vê cavalo marinho, você não vê golfinho, você não vê tubarão, você não vê arraia, você não vê nada, a não ser que você mergulhe. Mas o fato de você não ver não quer dizer que não exista, certo? O fato de você não ver não quer dizer que não exista. Existe uma vida magnífica lá dentro, magnífica. Rica, colorida, linda, criativa, harmônica. É uma vida linda dentro do mar. Gente, vocês concordam que podia não ter nada? Deus podia criar o mar e não colocar nada, só água? Vocês concordam? Não poderia? Ele poderia. Ou senão colocar só um tipo de peixe lá, pronto. Né? Ele poderia. Eu faço uma analogia que o mar é a nossa vida interior. A gente só consegue ver as maravilhas se a gente mergulha. Se a gente olhar só na superfície, a gente não vê grandeza. Nós precisamos mergulhar no interior da nossa alma, mergulhar no interior do nosso ser, do nosso espírito, sabe? Ter esse autoconhecimento, ter esse silêncio, sabe? Para entender, porque quando a gente mergulha lá no mar é um silêncio, a gente só escuta a respiração da gente, entendeu? E é ali que a riqueza aparece. Esses somos nós por dentro. E o céu que emenda para o mar, o céu, quando você olha, você não vê o fim, né? Você não vê que chegou no teto, você não vê o fim. Né? Você olha, você pode ver um avião, aqueles que passam. Você não tem fim, não tem fim, porque não é fechado, é aberto. Aberto ao infinito. Essa é a nossa evolução. Essa somos nós somos céu e mar. Acho que por isso que eu amo tanto azul, gente. Ai, eu amo azul. Acho que por isso que eu amo tanto azul, entende? Então nós somos essa grandeza, nós somos o alto, infinito, para a grandeza do universo, dos universos. Infinito de grandeza, porque não tem fim de onde que a gente pode fazer a nossa evolução. Não tem fim de onde a gente pode evoluir. Não tem fim. Você pode ter 80 anos, você está evoluindo. Você pode ter 90 anos, você está evoluindo. Você pode nem andar mais, você está evoluindo. Você pode nem enxergar mais. A minha avó tinha 90 e poucos anos, ela parou de enxergar. Ela falou, mas eu enxerguei tanto tempo na minha vida, tá bom. E continua evoluindo. Porque o espírito é o alto. Entende? E o dentro, e o profundo. Nós somos isso, céu e mar. Entende? Então é essa grandeza que a gente precisa desenvolver. O resto, gente, é acessório. Você gostar de um copo bonito, gostar de não sei o que lá, trabalhar, que nem eu falei, você vai ser odonto, decoradora, tanto faz, entende? Desde que você seja um ser humano virtuoso. E é isso que a gente quer para os filhos da gente.
Deu para entender? Agir, que inspiração, que excelente reflexão, que bom, gente, eu tô chegando no finalmente aqui, já nossa 11h20, né? Aristóteles falava uma frase muito interessante, que a virtude é o hábito digno de louvor, né? Então, a gente tem na história já até pensadores, né, que traziam isso. Então, o ser humano que tem mais profundidade, que tem mais captação da essência, né, que não é muito na moda, né? Nós estamos numa época... Não, tá voltando, tá voltando. O pêndulo, né, eu falo que o ser humano vai para um lado, vai para o fast food, só come porcaria, volta para alimentação saudável, sem agrotóxicos, tudo natural, né? Aí vai para um lado, faz tudo errado lá, consumo, 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 volta para equilibrar, né? Então, nós estamos. O ser humano é assim, né? Vai, dá uma cabeçada para lá, volta para cá. Então, antes, não liga para filho, deixa com todo mundo, né? Terceiriza a educação. Agora tá voltando, né? Tá voltando para a educação. Então, as virtudes é essa disposição, sabe? Para a prática do bem. Essa disposição para a prática do bem, né? Que a gente adquire, gente, com hábito. É o hábito. É o hábito que faz. É o desenvolvimento do hábito que nos leva à perfeição nas virtudes. Se você não treinar, você não desenvolve. Só que a vantagem não é igual uma musculatura da perna, do braço, do bíceps, né? Que a gente treina, fica bom, fica forte, fica tudo. Só que assim, é muito raro uma pessoa com 80, 90 anos, 95 anos ter a mesma musculatura de um jovem de 20, né? Porque existe a deteriorização do próprio corpo, né? Ele não é eterno. Ele existe, ele é só um invólucro, né? Ele é só uma camada, uma embalagem, é um veículo para o teu corpo, para o teu espírito andar. Como que eu vou realizar a missão? Então tá, ao invés de ficar espírito solto, aqui voando, assim, tipo, né? Então vamos pôr um invólucro, vamos pôr uma casa, uma morada. Cada um mora numa casinha. Então cuida da sua casa, porque ela é muito importante, porque é o templo desse espírito. Então cuida dessa casa. Né? Cuidado com o que vê, com o que come, com o que fala, com o que ouve. Por quê? Porque você machuca teu espírito. Você machuca. Cuidado com a tua casa, porque dá dó, né? Quem mora ali dentro é um espírito divino. Então tem que tomar cuidado com o que a gente faz com o corpo da gente. É outro entendimento. Até eu falei sobre isso, né? Acho que no Reels que eu coloquei. É outro entendimento sobre autoestima, sobre zelo com o seu corpo. É outro entendimento, é mais elevado. E isso vem do hábito. O hábito de virtudes é muito bom. Por quê? Porque quanto mais treina, mais forte você fica. Então, uma pessoa que treinou a fortaleza com 80 anos, ela é muito mais desenvolvida na fortaleza do que quando ela tinha 20 anos. Vale a pena investir nas virtudes. É algo que a gente não perde. A gente só melhora. A gente só melhora. Se eu desenvolvi a prudência, e eu com 70, 80 anos, eu sou muito mais sábia na prudência do que eu era com 15, com 30, com 40. A gente não piora. Por quê? Agir, que coisa divina, final brilhante. Bênção, que bom, gente, vocês estão gostando. Muito amor, preparei para vocês. E aí, se atentem ao contrário das virtudes, o que é? Os vícios, né? Então, ao contrário da generosidade, é o egoísmo, né? Toda virtude tem um contraponto que é o vício. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com os vícios, porque eles viciam. E as virtudes, elas têm que se tornar hábitos bons, inspiradores, né? Que nos levam ao alto, mas para isso a gente tem que entender que nós temos riquezas interiores. Todo mundo tem, entende? Então, educar, gente, é isso. Educar é só isso. É bem simples, né? Educar esse mar e esse céu que você tem dentro da sua casa, né? Esses filhos são mares e céus que precisam aprofundar e elevar.
né? Tocar a essência e elevar, entendeu? Essa conexão do eu sagrado, do eu divino, né? Com o eu superior, com a nossa mente superior, com o nosso ser, com o nosso propósito, entende? É isso. É só essa missão, bem básica. Gente, eu vou me despedindo de vocês. Que bom que vocês estiveram aqui. Uma live que eu amo muito falar sobre isso. Eu acho que tem muito a ver com o meu propósito de vida também, de levar luz. É algo que me toca muito, né? E eu sinto que cada um tem sua missão, né? Eu sinto que dos meus propósitos é levar esse bem mais elevado, sabe? Porque eu me derreto com criança, sou muito apaixonada e eu acho que todo mundo merece ser um ser humano que viva uma vida digna como ser humano, sabe? Eu tenho muita dó de tudo, assim, de tudo errado que tá, sabe? E aí eu falo que quanto mais seres humanos forem formados com virtudes, melhor o mundo fica, sabe? Porque daí vai ter menos injustiça, vai ter menos pobreza, vai ter menos tudo, sabe? Então os filhos de vocês podem ser luz aonde eles estiverem, no ambiente que eles trabalharem, né? Na família que eles forem constituir. E isso, gente, é igual uma pedrinha que a gente taca no lago e que dela faz um círculo, sabe? Um ser transformado transforma milhares. Então eu só acredito que o mundo melhora através da educação, através a Tânia, você está nos ensinando a dar bons frutos. Isso mesmo, gente, que bom, fico super feliz, porque essa é uma das missões. Então se eu tô realizando isso, vocês estão sentindo isso, eu que fico grata. Obrigada a Deus, porque é uma das minhas missões. Eu identifico que é por esse caminho, sabe? De iluminar, levar essa luz para vocês, mães, que estão na lida ali, mas com ampliação de visão, né? Lógico que eu dou muita dica de como educar, o que fazer em cada etapa, mas você entende que quando a gente tem um olhar mais amplo, tudo muda, né? Tudo muda. A gente precisa ter sabedoria para viver, né? E o mundo nos engana muito. Então, não caiam na enganação do mundo, sabe? Tiram seus filhos também disso, assim. Alinham eles para o que é a essência humana, a essência nossa, né? Como ser humano. Alinhem eles, né? Não importa a idade que tenham, vai devagar, sabe? Não é com briga, não é com nada. Mas eu tenho certeza que vocês que estão aqui, eu sempre admiro muito as pessoas que estão aqui no Segundou, porque lutam, né, e passam a segunda inteira trabalhando e tal, chega em casa, tem que fazer coisa e criança citada. Eu fiz esse horário justamente para criança dormir e eu admiro quem tá aqui, quem ainda quer aprender e quer se tornar um ser humano melhor, né? Então, eu fico muito admirada de vocês buscarem ser pessoas melhores, sabe? Isso é mérito de vocês. Vocês que escolheram isso, vocês que sintonizaram, então parabéns, porque vocês já estão no caminho, né? Vocês já estão no caminho da essência de ser seres humanos mais aperfeiçoados, né? Naquilo que nós somos, que é o divino em nós. Então vocês já estão nesse caminho. Então eu só fico feliz de ter essas pessoas tão queridas aqui, tão evoluídas, né? Que estão aqui para trocar ideia, assim, num papo super elevado pela segunda-feira à noite. Isso dá ânimo pra gente. Não dá ânimo só pra vocês, dá ânimo pra mim, porque eu passo a acreditar também que existem pessoas engajadas, existem mães que querem fazer a diferença, que a sociedade pode ser diferente e a gente se alimenta, né? Uma vai dando ânimo pra outra. Eu posso dar ânimo pra vocês, vocês com certeza dão pra mim também, e a gente vai seguindo juntas, fazendo esse caminho, cada um no seu cantinho, né? Uma tá na Austrália, a outra tava em Portugal, a outra tava né? Vai cada um no seu lugar, né? Daqui no Brasil, mas a gente é pontinho de luz onde a gente tá, sabe? Isso que é importante. E aí os filhos de vocês vão ser pessoas, já são, né? Porque tem essas pessoas lindas aqui, que querem educar cada vez melhor e vão ser pessoas do bem, né? Tá bom, meus amores? Então vamos descansar, vamos
pedir luz para Deus, para nos iluminar, né? Luz e sabedoria, para nos iluminar nessa jornada, sempre em busca de crescimento espiritual, exatamente, sempre elevar o nosso espírito, nos alimentar, né? Espírito também se alimenta, tá, gente? Não é só o corpo, não, tá? Então, cuidado, assim, às vezes a gente deixa o espírito secar, né? Eu falo que muitas vezes, só para finalizar, quando eu trabalhava, sempre trabalhei com adolescentes também, né? Adultos em atendimento, mas grupos de formação espiritual para adolescentes. E eu falava para eles, olha, o que acontece? Muitas vezes a gente vê uma pessoa que se desenvolveu fisicamente, né? Ela se desenvolveu lá, ela com 15, 16, 18 anos, ela sabe fazer um monte de coisa, ou tem 30, tem 40, e não desenvolveu mais nada. Não desenvolveu só o corpo, né? Não desenvolveu nenhum aspecto emocional, não desenvolveu o espiritual. Então, às vezes, é uma pessoa de 50 anos e que tem o desenvolvimento emocional de 5, né? O espiritual, então, nem tem. Não tem de nada, né? Entende? Então, nós precisamos evoluir tudo junto. Vamos lá. O filho tem 2 anos, tem que estar alimentando o corpo físico, o emocional, o psíquico, o espiritual, né? Vai com as oraçõezinhas, vai com... Tá. Tem 3 anos, é tudo junto, gente. Lembra que nós temos que desenvolver os nossos corpos todos juntos, né? Não deixa um para trás, lá o espiritual para trás e vai só o físico. Calma, tem que... Tá? Amém, gente? Então, uma boa noite. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Bom descanso, bom sono, boa semana. Luz e sabedoria para todos nós, tá bom? Amém. Vai lá, impor as mãos abençoadas de vocês, abençoar os filhos de vocês. E um beijinho nessas crianças, que eu sou apaixonada por eles. Qualquer dia vocês me mandam umas fotinhos no direct dos filhos que eu amo receber, tá bom? Gente, linda noite para vocês, tá? Beijo grande. Fica com Deus. Beijo.